Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de setembro de 23, que acabou de sair aí do DEVA 11, DEVA Recebíveis Imobiliários. Então a gente vai saber aqui informações atualizadas, principalmente sobre a situação de inadimplência do fundo. Então fique conosco para você saber informações aí do fundo. Tá bom? Você que é cotista, você que não é, você que acompanha o DEVA 11, tá? E se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o seu like, é tudo de graça, mas você ajuda muita gente aqui no canal e também vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo, assim como o link do nosso grupo do Telegram. Vamos lá então, DEVA Recebíveis, fundo DECRI. Para quem não conhece, né, um fundo que investe aí principalmente em certificados de recebíveis imobiliários, é para investidores em geral. Ele tem desde agosto de 2020, prazo de duração indeterminado. Condomínio fechado é o tipo do fundo, né? Gestora tem a classificação de títulos e valores imobiliários, gestão ativa, né? Fundo que tem um código de negociação na bolsa DEVA 11, tem mais de 14 milhões de cotas emitidas, mais de 131 mil cotistas, que inclusive tem caído nos últimos meses, os cotistas, né? Eu sou cotista do fundo, tá? Tem uma posição aí em torno de 6% no DEVA 11, da minha carteira atual, né? De FI, né? E sigo aí posicionado no FI, não reduzi minha posição, né? Não saí da posição, inclusive comprei mais alguns. O fundo tem corrido atrás para resolver as situações, a gente vai ver isso aqui tudo no relatório. Gestor é o Devan Asset Investimento, administrado pela Vortex, tem taxas aqui de administração e gestão que somam 1,20% ao ano sobre o valor de mercado, então tá bem abaixo do que costumam pagar nos últimos meses aí, de taxas, né, de gestão de administração, e taxa de performance de 10% do que exceder 100% do CDI. Vamos lá então para as informações aqui, né, os destaques, alguns números, né, o fundo que pagou 49 centavos por cota, o que deu um dividend yield de 1,22% sobre o valor de mercado. Então, quem está comprando o fundo a esse valor que está sendo vendido, na verdade, ele está até mais barato do que encerrou setembro, né, já que esse relatório é de setembro. O fundo aqui acho que encerrou a R$ 46, se eu não me engano, mas outubro já encerrou aí a R$ 41, R$ 42, né? Então o fundo abaixou aí um dos menores preços da história do fundo, né? O seu valor de mercado. E essa distribuição correspondeu a 125% do CDI bruto e do CDI líquido, né, de imposto de renda, quase 150% do CDI. Dividend yield nos últimos 12 meses, 12%, né, o dividend yield. Tem ali, a sua carteira tem proteção contra a deflação, 99% dela. E a taxa média da carteira está inflação mais 10,6%, né? Então, como já todos sabem, esse é um fundo high yield, né? High yield aí quase ao extremo, né? Aqueles fundos bem kamikazes com relação à taxa, bem altas, né? O que tem um risco bem grande de inadimplência, né? Então o fundo atualmente está com uma carteira adimplente no mês de setembro de 78% adimplente, 131 mil cotistas atual, e a participação no IFIX é em torno de 0,5% do IFIX de DEVA 11. Indicadores econômicos, ele fala que sobre os indicadores de setembro, né, que encerrou setembro, IPCA foi 0,26%, CDI 0,97% e GPM foi positivo também 0,37%. E aqui dentro dos resultados, então o fundo teve uma distribuição aí de 6,8 milhões, né? Isso já foi pago, né? Foi pago tudo em outubro, 49 centavos. O fundo ainda não anunciou os rendimentos de outubro, que vai ser pago em novembro, né? Já que é um fundo que anuncia no quinto dia útil do mês, né? Então vai anunciar aí hoje, dia 8. Vai anunciar hoje, dia 8, os seus rendimentos, né? Então esses números aqui todos a gente já falou, né? Todos os percentuais, a taxa média da carteira, o dividend yield. Ele fala que sobre a apuração dos rendimentos, então no mês de setembro foi 21 dias úteis, então teoricamente teve um resultado um pouco maior, porque a média de 21, 22 dias é o máximo que se tem aí, né, de dias úteis normalmente. Mas em outubro vai ter 20 dias, mas vai pegar 2 percentuais maiores de IPCA, né, que já que é o principal da carteira em relação aos meses anteriores.
O fundo gerou um resultado de 49 centavos pelo regime de caixa e distribuiu todo o resultado, né? Não tem queimado caixa, né? Vamos dizer assim, tem distribuído aquilo que tem sido de resultado. E ele fala aqui que houve pré-pagamentos em setembro de 3 operações da Windham, Barretos e a Heritage Tower, 9,2 milhões. E o fundo fala que vai ser aplicado nos ativos que estão aí em análise pelo fundo. Bom, ele fala aqui sobre alguns comentários, principalmente sobre as inadimplentes. Então, fundo então atualizando as informações, como já era previsto, o fundo tem dificuldades ainda em receber respostas da securitizadora, que é a Fortsec. Então o fundo fez as solicitações, fez depois solicitações extrajudiciais de informações em relação a algumas movimentações de recursos, não foi atendido, então o fundo deliberou aí para judicializar alguns ativos e foi exatamente o que ele fez. Então tá tudo explicado aqui, ó, tá aqui os processos, as judicializações e principalmente eles estão pedindo os extratos de janeiro a setembro por desconfiar aí de algumas movimentações estranhas, né? E a documentação que demonstra a destinação desses recursos movimentados entre janeiro e setembro. Então esses são os objetos de todos esses processos que ele então iniciou na justiça, tá? São esses todos 7 processos aqui. E também teve algumas deliberações a respeito, né? Algumas decisões de algumas assembleias dos ativos GPK1, GPK2, Brasil Parques e Gramados GV, que a gente já comentou no relatório último relatório que a gente leu e analisou do HCTR11. Então são os mesmos ativos. Aqui está um pouquinho mais textual, vamos dizer assim, mas lá no HCTR11 no relatório, veja lá no relatório, está mais numérico, vamos dizer assim. E em resumo, né, foi aprovada a maioria deles um waiver. Então, praticamente jogando as parcelas de juros para frente, né? Basicamente é isso, de uma forma bem resumida, vamos dizer assim. E também a maioria deles acho que só um que não, mas a maioria também com carência até julho de 2024, tá? Então, na teoria, né, quer dizer, na prática e na teoria também, né, o fundo só vai começar a receber mesmo a partir de julho de 2024. Então, também vai seguir esses valores aí sem recebimento, né? Foi o que eu entendi também lá no HCTR11. O fundo então vai seguir aí com esses valores a receber somente então a partir de 2024, né, do segundo semestre. Então tem todos os esclarecimentos aqui sobre isso, né? Sobre essas operações. Dê uma lida aí nesse relatório que eu vou deixar na descrição do vídeo. Tá bom? Vou deixar lá na descrição para você ler, que tem, como eu falei, mais textual, o que foi tudo que foi aprovado nas assembleias, né? Quando foi as votações, o que foi decidido. Então, baixa aí o relatório e faça essa leitura. E vamos mais para baixo aqui, a gente vai falar sobre então a DRE gerencial do fundo de setembro, né, que praticamente manteve-se no mesmo patamar dos últimos meses, né, de agosto, julho pelo menos. Juros de 5 milhões de reais, correção monetária de 1,7, rendimento de caixa de 287, receita de FIIs quase 600 mil reais, em linha com agosto praticamente aqui, despesas totais 705, teve uma pequena redução, né, por conta também do valor de mercado que foi menor também, né, então a taxa acaba sendo menor também, a taxa de gestão e taxa de administração que se embute aqui dentro das despesas do fundo, por conta desses valores aqui, ó. Cota de mercado encerrou aqui a R$ 40,02 e aqui agosto era R$ 46,61. Então reduziu aqui a despesa de gestão e administração. O fundo teve distribuição maior do que agosto, né? 49 centavos por cota, então. E o que dividend yield foi de 1,22% e a cota patrimonial encerrou aqui a R$ 97,14. Dividend yield com base na cota patrimonial foi de 0,5%. Então o fundo segue distribuindo sem queimar caixa. Isso que também é muito importante, né? O fundo não está queimando caixa aí como outros estão fazendo, distribuindo aquilo que está sendo de resultado. E o dividend yield médio
está em 1,1%, então, né? Tudo com base no valor de mercado, tá? Então essa variação aqui varia, o cálculo, né? Ele acompanha o dividend yield de mercado, né? Então pode ter aqui oscilações maiores ou menores, dependendo aí de como o fundo encerra o mês, né? No mercado secundário. Aqui são as alocações, então a gente vê que as principais alocações do fundo, as mais relevantes em relação ao PL, né? Já que aqui está classificado com relação à exposição do PL, que é essa coluna aqui. Então a gente verifica que alguns estão em pagamento de prazo de carência, né? Os que foram decididos aí atualmente. Esse GPK está inadimplente, né? GPK1, GPK2, GVI. Então foi decidido aí essa carência também até 2024, julho, né? Mas tem alguns que ainda estão aqui em sinalização de inadimplência, tá? Então o fundo está aí tendo algumas assembleias com relação a essas decisões, né? Inclusive com os devedores. E na segunda parte aqui do seu portfólio, né, com percentuais menores em relação ao patrimônio, a gente vê que quase tudo, só um aqui, só o do Gramado mesmo que está inadimplente, mas quase tudo está adimplente normalmente. Os percentuais então não tiveram, em relação aos pagamentos em dia, não tiveram modificações relevantes. 58% estão com pagamentos em dia. Agora 20% estão com pagamento em prazo de carência. Os inadimplentes do grupo Gramado Parques é 15,7% e os inadimplentes em negociação são 6%. E aqui, dentro desses 20,3% com prazo de carência, ele considera 50% do ativo circuito de compras que estão pagando 50% dos juros correspondentes. E os outros 50% estão com carência até dezembro, né? Então, a partir de janeiro, a tendência é que o circuito de compras pague 100%. Aqui não mudou nada em relação à diversificação da carteira. Então, CRI 85%, 8,1% em FII. As subordinações, falando sobre o nível de risco, não é tão arriscada assim. Vamos dizer assim, os sêniors e única têm preferência na distribuição dos proventos, mas do caixa, né? Do caixa dos CRIs, mas como, né, teve aí uma inadimplência integral desses FIIs que a gente tem falado aqui, não adiantou muito essa mitigação de risco em relação à subordinação. Bom, aqui é o que a gente fala, né? O fundo high yield, então os percentuais bem elevados em relação ao prêmio de risco. A gente vê IPCA mais 10,63, né? Que é a principal aqui da carteira, IGPM mais 9,93, CDI mais 7%, para a gente ter uma ideia, CDI mais 7% dá quase 19%, né? Dá quase 20%, na verdade, ao ano. IPCA, com o IPCA atual dá em torno de 16% aqui também ao ano, então são taxas bem elevadas, o que eleva muito também o risco no fundo, né? Então eleva o risco bastante aí no fundo, mas o principal, né? O principal fator que a gente analisou assim que teve essa anúncio de inadimplente foi a concentração da carteira do fundo no mesmo grupo, Grupo Gramado Parques. O fundo tem uma concentração muito alta, isso aí era meio que não vou dizer maquiado, mas era meio que ludibriava ali, para quem não conhecia as nomenclaturas, né, que se tratava de uma mesma empresa. Então, se a empresa tivesse algum problema como teve, né, o fundo praticamente afundaria junto com ela, e foi o que aconteceu principalmente ali com o VSLH11, refletindo também com bastante relevância no DEVA11 e no HCTR11. Aqui é a evolução da quantidade por estado, então são 16 estados os principais. Média da carteira vendida 93%, das obras, né, concluídas, performadas, 93%, da carteira vendida 84%. Essas são as alocações táticas do fundo em relação ao portfólio de FII. Então ele tem esse troço aqui BXO11 que não paga nada, tem o Devan fundo de fundos, tem outro aqui que é menos conhecido. E aqui toda a parte qualitativa do fundo, né, dos ativos da sua carteira. Então faça aí uma leitura mais detalhada, né, de um ou outro que você queira saber informações aqui mais qualitativas, né, principalmente desses grupos que estão inadimplentes. E na liquidez do mercado, o fundo teve a menor liquidez aí
dos últimos, praticamente 2023, 41 bilhões negociados. Teve também o menor valor de mercado, né, dos últimos meses também, ó, foi 562 milhões de reais, encerrou aí em torno de 40, 41 reais no mês de setembro. E o giro de cotas foi de 7,4%, fundo então com números de liquidez muito ruins aí no mercado. E dentro do volume versus o preço, então como eu falei, foi o menor valor de mercado dos últimos tempos, se não o menor da história do fundo, R$ 40,02 de encerramento de mês, né? Porque eu cheguei a comprar DEVA 11 a R$ 39 em setembro, algumas cotinhas, né? Mas ele encerrou aqui no encerramento do mês, nos menores preços, o menor preço aí histórico do fundo. Vamos seguir então, mais para baixo, vamos ver aqui, então tem aqui o histórico de cotistas, como eu falei, segue reduzindo, né? Agora com 131 mil, então nos últimos 2 meses aqui, agosto e setembro, uma redução bem relevante no número de cotistas. Então é isso aí, relatório do DEVA 11, atualizando aí, o fundo então judicializou os inadimplentes, então é isso aí, até que enfim, né? Então o fundo foi até paciente, mas o principal problema foi com a securitizadora, né? A securitizadora é muito omissa e, né, não respondia aí aos seus devedores, vamos dizer assim, né? Aqueles que utilizavam ela para poder fazer suas movimentações, e a securitizadora não fez aí o seu papel, né, em informar e deixar os seus clientes informados. Então o fundo tem judicializou, pedindo as informações, né? Uma situação difícil, mas o fundo está se movimentando e a gente segue acompanhando aqui no canal o DEVA 11 aqui de perto, ok? É isso aí então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você também está acompanhando o DEVA 11, se você é cotista, o que você acha do fundo. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.